Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando, em Goiás, 20 horas e 30 minutos. Eu acabei achando meus óculos usando o procedimento que a minha avó, oi tio, que a minha avó e minha mãe ensinaram. Procura lembrar dos últimos locais que você foi. Eu tava pescando, me veio a ideia de usar umas minhocas. Eu falei, gente, eu sei onde esse óculos está. Eu ajudei o seu Wagner a arrancar umas minhocas para ele pescar. E aí, Julieta, fica quieta. E aí, ela tava no barranco onde eu deixei. Ela não, eles, os óculos. Agora eu vou ver se tem uns peixes ali na linha. Bom, não é tão arriscado quanto parece, porque... Olha lá, ó. A Julieta tá muito agitada, gente. Deixa eu explicar pra vocês. É que tem uns gambá aqui. Gambá é um bicho lindo, fofo. Esse ataca escorpião, ataca cobra. Aqui tem muita cobra. Mas, muita mesmo, gente, é verdade. Mas a questão é que também ataca pintinho e galinha. E a Julieta não se dá bem com os gambás. Eu acho gambá uma fofura, para dizer a verdade. Acho que gambá é um bicho muito bonitinho. Né? Muito bonito. Pera aí. Bom, vou ver. Não tá dando pra vocês verem nada, né? Olha a lua, gente, tanta bonita. Fala sério. Deixa eu... ver se tem peixe, eu volto daqui a pouco. Nenhum peixe. Paciência, a vida é assim. Tem dia que é do peixe, tem dia que é do pescador. Hoje é do peixe. A sorte é que o seu Wagner sempre tem peixe na geladeira. E aí eu quero ver se eu faço qualquer coisa hoje. Né? Um peixinho. Sabe, eu gosto de fazê-lo assim. Esquenta a água. Só um pouquinho de água, esquenta, coloca uns temperinhos e joga os filés de peixe. Só para a carne ficar branca e tenra, não é cozinhar, é só ganhar sabor. Eu acho uma delícia. Acho muito bom mesmo. Bom, agora deixa eu aproveitar essa luz e vamos conversar. Esse cachorro aqui é bem mais tranquilo do que a Julieta. Bom, enfim. No último vídeo eu falei um pouco sobre as rebeliões estudantis nos Estados Unidos. Mas nas poucas horas, desde que eu falei até agora, elas se ampliaram ainda mais e já chegaram na Europa. A questão, gente, olha que lua bonita. Fala sério, que lua bonita. Que lua esplendorosa. Quem é mais ou menos da minha idade deve se lembrar que foi assim que o apartheid acabou. As pessoas simplesmente encheram o saco. E eu creio que o Netanyahu cometeu o maior erro da vida dele ao fazer o que fez em Gaza. E olha que tem uma pessoa que já cometeu erro. Não, Julieta. Uma pessoa que já cometeu erro nessa vida foi o Netanyahu, mas a invasão de Gaza, do jeito que ele fez, foi de longe o maior desses equívocos, o maior desses erros. Ele não contava mesmo com a reação das pessoas, ele acreditou. O problema dessas pessoas, de gente igual o Netanyahu, é que eles se cercam de gente parecida com ele. Eu não sei se eu expliquei a situação da minha cidade, em que nós temos um prefeito meio coronel, que tentou emplacar um candidato ali da família dele, que é um sujeito que ninguém na cidade gosta. Ninguém na cidade gosta dele. E ele estava tentando empurrar esse candidato à marra. E evidentemente não deu, porque nas pesquisas ele aparecia com 2% dos votos. Aí ele se conformou em ter um candidato excelente, que já foi prefeito da cidade, um cara muito bom. Só que ele está insistindo em colocar esse sujeito que ninguém gosta como vice. Vai perder a eleição, mesmo o candidato sendo ótimo. Pessoas arrogantes, pessoas ruins, como Netanyahu, eles se cercam de pessoas parecidas com elas. Né? Aliás, é uma regra
da psicologia. Você quer saber como você é? De verdade, como você é? Não é difícil, não. Olha seus amigos mais próximos. Eles são você. A gente é muito parecido com as pessoas com as quais nos cercamos. Então, pessoas igual Netanyahu se cercam de gente igual Netanyahu. E aí, aquela sensação de arrogância, de petulância, ela não diminui com a idade. À medida que eles vão ficando velhos, eles vão ficando piores. Se vocês procurarem vídeos do Netanyahu quanto jovem, ele era tão escroque quanto é hoje. Ele nunca foi uma pessoa boa na vida dele. Na verdade, uma experiência como o Estado sionista, acho que é incapaz de produzir pessoas realmente boas, né? Pelo menos na política. Então, assim, ele sempre foi um escroque, mas ele piorou muito, ganhou e entendeu que os métodos dele, neoliberais, né, de provocar uma guerra sempre que a popularidade dele baixasse muito, ou sempre que ele fosse ameaçado de prisão, ele jogou alto demais dessa vez. Ele jogou muito alto dessa vez e deu com os burros na água. O que acontece é que a guerra de Gaza mostrou para o mundo inteiro, para o planeta inteiro, o que é o Estado ilegítimo. Porque a estratégia deles sempre foi atacar como Estado e se defender como religião. O sionismo, desde sua gênese no século XIX, possui profunda influência dos nacionalismos supremacistas europeus. Ainda em 1895, quando o sionismo engatinhava, Theodor Herzl, seu ideólogo, escreveu em seu diário: tanto o processo de expropriação como de remoção dos pobres da Palestina devem ser realizados de forma discreta e circunspecta. Se engana, todavia, quem imagina que o seu supremacismo se limitava aos árabes palestinos, já que ele também se direcionava aos judeus considerados fracos e doentes pelos líderes militantes sionistas. Chaim Weizmann, que veio a se tornar o primeiro presidente de Israel, disse em 1903, segundo a biografia feita pelo historiador israelense Yehuda Reinhardt: olhe atentamente para os judeus da Rússia, para os seus rostos servis, para aqueles preguiçosos, insípidos e indolentes. E você poderá ver o que aconteceu com esta nação outrora altamente culta e com tão ricas potencialidades. Os judeus russos mencionados, dos quais o próprio Chaim Weizmann descendia, eram perseguidos e sofriam pogroms, como o de Kiev, em 1881, e por isso eram vistos como fracos, já que eram espancados, mortos e expulsos. Por tal motivo, quando os judeus considerados fracos procuravam asilo político na Palestina devido à perseguição sofrida na Europa, as autoridades sionistas os recusavam ainda no continente europeu. O historiador israelense Gur al-Roei cita: os judeus que não se enquadravam no seu modelo e batiam nas portas dos escritórios pré-estatais do leste europeu para solicitarem autorização de imigração eram respondidos negativamente e rejeitados, e acrescenta: Weizmann preferia imigrantes produtivos a refugiados necessitados, e pensava que as terras de Israel precisavam de imigrantes fortes e saudáveis, não de refugiados fracos de corpo e espírito. Desse modo, as narrativas sionistas de que o Tratado de Haavra posterior, firmado entre os sionistas, o Irgun, o Haganah e os nazistas, visava facilitar a imigração de judeus perseguidos, é falsa, tendo o próprio Chaim Weizmann sido líder de movimentos sionistas antes e durante o Holocausto, e presidente de Israel posteriormente, até 1952, partilhando a mesma visão eugenista dos nazistas a respeito dos fracos e dos doentes, querendo importar da Alemanha apenas colonos fortes para matar palestinos e expulsá-los de suas terras. Segundo o historiador Tony Greenstein, de acordo com a lógica sionista, preservar a vida transitória de judeus individuais era menos importante do que garantir a vida eterna do povo judeu através de um Estado judeu. Sobre o Tratado de Haavra, entre sionistas e nazistas, ainda acrescenta, de forma impressionante, que os sionistas agiam ativamente para impedir que judeus perseguidos migrassem para qualquer outro país além da Palestina, por mais que isso fosse custar suas vidas. É difícil acreditar agora, mas a Federação Sionista Alemã deu um passo adiante. Na verdade, ela pressionou a Gestapo para que impedisse que os refugiados judeus da Alemanha fossem para qualquer lugar que não fosse a Palestina. A Gestapo fez de tudo naquela época para promover a imigração, especialmente para a Palestina. Apenas em 1942 houve a inclinação a pensar em refugiados do Holocausto,
e mesmo assim, ela contemplava apenas judeus sionistas. A partir de novembro de 1942, houve, pela primeira vez, um debate sobre o resgate na JAE, Agência Executiva Judaica, mas os críticos da política anterior de inação argumentavam a respeito apenas de uma categoria, os seus camaradas sionistas. Até o último momento, os sionistas abandonaram milhares de judeus vítimas do Holocausto. História Islâmica com Mansur Peixoto. A vida inteira eles fizeram isso. Atacava como Estado, né? Se defendia como religião. E aí qualquer crítica entrava no blá 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 do antissemitismo. Ah, não sei o que, vocês são antissemitas. Inclusive o governador do Texas, como justificativa para reprimir os estudantes, ele está usando que no estado dele ninguém vai ser antissemita. Não tem ninguém antissemita não, inclusive os judeus estão do lado dos estudantes. É antisionista, e eles sabem disso, os apoiadores do Estado ilegítimo, vendo a imoralidade que é aquele país, se agarram nessa, né, de usar a tragédia que aconteceu, que a Europa fez, né, tragédia que os europeus perpetraram entre 1933 e 1945, para justificar as aberrações que estão acontecendo agora. Sabe, eles vendem a mesma coisa que o Estado ilegítimo vende, ataca como Estado e se defende como religião. What has been seen cannot be unseen, and the world can now see exactly what European values really are. 200 days of Israel systematically wiping Gaza from the earth, 505 bombs a day, 21 an hour, doctors executed, mass graves in hospitals, journalists murdered, and all the while with not just the silence, but the active complicity of the European Union. The European Union who flew the flag of the oppressor from day one, whose countries axed the funding to a starving Palestinian population despite any evidence of any wrongdoing from anyone against UNRWA, who increased the flow of weapons to Israel tenfold since they started a genocide, weapons to slaughter Palestinians. So keep your hand-wringing and your crocodile tears. It couldn't have happened without your complicity. It's continuing now because of it. European values, same as it always was. Murder and colonialists, you'll never be forgotten. Só que a paciência das pessoas acabou. É isso que essa velharada que governa os países do Ocidente simplesmente não está entendendo. A paciência das pessoas acabou. A estratégiazinha, atacar como Estado e se defender como religião, não funciona mais. E eles nitidamente estão tendo dificuldade de aceitar isso. Certo? Nitidamente estão tendo dificuldade de entender que não dá mais, cara. Não rola mais. Cara, tá tão iluminada que chega a brilhar. Que lua fantástica. Sabe? Não rola, não rola. E eles não estão entendendo. O Trump vai perder as eleições, corre o risco de perder as eleições, não sei se ele vai perder não. Por causa disso, ele está insistindo em apoiar uma coisa que só a velharada apoia. Eu acho que ele não vai perder, na verdade, por uma coisa prosaica. Os americanos, se forem minimamente sensatos, eu acredito que eles devem ter dúvida da capacidade do Joe de terminar o mandato, certo? Ele deve ter muita dúvida da capacidade do Joe de terminar o mandato, de verdade. Nós estávamos falando em país zumbi, mas sinceramente, com todo respeito, ele próprio já é meio que um zumbi, né? Nitidamente ele já é uma pessoa que... ele cumprimenta o vazio, ele está num estado de senilidade muito avançado. Peraí, deixa eu tentar pegar uma mexerica ali, gente. Eu sei que não é hora, mas eu ainda não jantei, eu tô com fome. Adubada com açúcar e regada com mel. Eu já li, como eu disse, que muitos americanos questionam seriamente se Joe Biden tem condição de terminar o mandato. Aliás, é uma dúvida razoável se ele teria condição de terminar esse mandato, quanto mais o próximo.
Então os Estados Unidos, na prática, se transformaram numa gerontocracia, né? Não é um problema ser idoso, pelo amor de Deus. Mas esses caras, eles vivem numa realidade que já deixou de existir há muito tempo. E eles não estão conseguindo entender isso. A revolta estudantil, ela tende a tomar conta do mundo. E acabar com o Estado ilegítimo igual acabou com o apartheid. A França, que vai organizar as Olimpíadas, que pela primeira vez na vida eu não iria assistir, acho que o banimento da Rússia, banir a Rússia e manter o Estado ilegítimo é um assinte, é uma afronta, é um tapa na cara das pessoas do mundo, certo? A FIFA também é igualmente ridícula por causa disso. Como eles têm a petulância, a audácia de banir a Rússia, e não vou nem falar na questão do Estado legítimo. Ah, atacou um país soberano. O que é que os Estados Unidos fizeram a vida inteira? E nunca se falou um A contra isso. É um argumento viciado e horrível. Mas no momento atual, em que o Estado legítimo está fazendo o que está fazendo, não é que ele pega mal, não. Ele é podre, um argumento podre. Então, assim, essas Olimpíadas, o Macron até pode gastar o capital político dele, ele vai ficar sem, mas ele pode, banindo a federação e aceitando o Estado ilegítimo. Mas a próxima Copa não vai ter mais Estado ilegítimo, não. Escreva o que eu estou falando. A paciência das pessoas, a tolerância das pessoas simplesmente acabou. E acabou por quê? Porque aquilo que eles fazem desde 1947, antes até da Nakba, agora foi visto pelo mundo inteiro. O mundo inteiro. E os próprios israelenses mostraram. Eles achavam que estava abafando, né? Mostrando poder, destruindo casa com as pessoas dentro. Eles não contavam com a reação das pessoas. Eles realmente não contavam com a reação das pessoas. Certo? Porque eles tinham domínio da mídia, sempre tiveram. Perderam. E essa perda do domínio da mídia é que vai custar a existência do cargo do Netanyahu e do Estado ilegítimo. Então, as coisas estão ruins? Então. Vão piorar? Vão. Mas isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar, gente. Isso tudo vai passar. E se vocês puderem, vejam a lua. Ela está muito bonita. É a mesma lua dos nossos ancestrais. A mesma lua dos nossos irmãos estudantes, dos nossos irmãos professores, os que estão lutando, não aqueles que ficaram calados como covardes, enquanto estava perdendo dinheiro sobre o Temer e o Bolsonaro, e agora está aparecendo. Estou falando de professor de verdade, professor com honradez, com vergonha, com brio. Estou falando desses professores, especificamente. É a mesma lua que o eixo da resistência está vendo. É a que banha de luz a humanidade inteira. Quando eu estava longe do Brasil, quando eu estava longe de casa, a lua sempre era que me confortava, porque não dá para olhar para o sol, para a lua dá. É a mesma lua que abençoava meu pai quando ele estava vivo, que abençoa minha mãe agora, que cobre e que ilumina todas as pessoas do mundo. Nós todos vamos nos tornar poeira desse planeta. E a lua vai continuar. Então, assim, é claro, a gente precisa de fé e de força, mas a gente pode ter um pouco de tranquilidade também, porque a paz vai vir, não necessariamente pelos acertos da humanidade, mas pelos erros que os canalhas cometeram. Então é isso. Boa noite a todos vocês.